Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuamos nos estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 12, Preparação de Experiências, onde nós estamos vendo a reencarnação, a preparação da reencarnação do espírito Segismundo. Nós paramos num ponto aqui a semana passada em que o orientador está explicando para o André Luiz que, de acordo com o merecimento do espírito, de cada espírito que vai reencarnar, podem haver interferências ali, né, nas suas provas, naquilo que o espírito teria que passar, se ele tiver tido ali um esforço grande, uma melhoria, uma modificação nos seus sentimentos. Essa parte de provas ou expiações que é determinada a cada espírito, ela pode ser alterada e ter alterações favoráveis ao espírito que vai reencarnar. André Luiz pergunta sobre a parte hereditária, né, fisiológica dos pais, como é que fica. E é aqui nesse ponto onde nós paramos, né, que o orientador responde para ele que funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Quer dizer, mesmo a questão hereditária, se o espírito já conseguiu algum avanço moral, melhorou, se modificou, né, progrediu, ele vai ter também, mesmo mesmo na hereditariedade fisiológica, vai sofrer ali mudanças para melhor, né? Além do mais, quando o interessado em experiências novas no planeta da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Olha só que interessante, né? Já os espíritos já responsáveis ali pela reencarnação, eles imprimem na matéria, no embrião, já desde o embrião, as modificações necessárias para aquele espírito, para a condição de cada um desses espíritos que vão reencarnar, né? Como dissemos aqui a semana passada, isso não é uma regra geral, né? Essa forma, cada situação, cada caso é um caso, não é uma regra aplicada a todos os espíritos. Tem a grande parte dos espíritos que vão reencarnar que sofrem ali o planejamento geral, né? Não tão específico quanto esse aqui que nós estamos vendo. São a grande maioria, como se fosse ali regras gerais que servem para todos, mas algumas exceções, de acordo com a condição um pouco melhor do espírito, um avanço, um entendimento, né? Tudo é levado em consideração. Aí é analisado de forma diferente. Aí ele continua assim: a essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Eles estavam aqui, só para relembrar, visitando um departamento de planejamento de reencarnações, né, dentro da colônia ali. E esse local
ele tem ali os seus especialistas, cada setor tem o seu especialista que se dedica àquela função, que tem o conhecimento completo ali de cada situação. Então esse assistente Josino, ele era um dos assistentes ali que especialistas nessa parte, né, de reencarnação. Aí ele fala: esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava-me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso. Então André Luiz pedindo autorização para visitar ali aquele local, né? Durante a semana que ele tinha para se dedicar a essa tarefa de estudar e aprender sobre a reencarnação. Em vista me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele, para que me não faltassem minúcias de conhecimento. Veja que o trabalho sempre é feito em grupo, nunca é um trabalho isolado, individual. Sempre são grupos, né, de trabalhadores, cada um ali com a sua tarefa, respeitando o conhecimento do outro também, e cada um cuida daquilo que conhece, daquilo que é especialista. Então, para que não faltasse nenhum detalhe ao André Luiz, ele ia apresentar André Luiz aos colegas dele, né? Para que não faltasse nenhum detalhe de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse deles o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, destacavam duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos, né, na esfera carnal. Então, tinha ali, ele estava nesse local, tinha dois modelos, vamos dizer assim, de corpos, né, um corpo masculino e um corpo feminino, com simulações do funcionamento das suas glândulas, dos seus órgãos, através de disposições elétricas, né? Havia ali para estudo, realmente para análise de cada um, né? Estudo, explicações, tudo mais. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez, André, não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituições desse teor. André Luiz fica surpreso ali, né, de existir esse tipo de departamento dentro da colônia, que ele ignorava tudo isso.
é um aprendizado que ele está tendo e que, na verdade, ele está repassando para todos nós esse aprendizado que ele teve, né? Aí o Alexandre fala, como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Olha só, aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quer dizer, o que nós entendemos aqui, vamos continuar, depois a gente comenta. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor da nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Então ele está querendo mostrar aqui a importância do corpo, né? Do corpo físico para o aperfeiçoamento espiritual. E que esse corpo físico, ele passa por aperfeiçoamentos, melhorias biológicas. A gente pode analisar hoje o nosso corpo físico com um corpo de um ser humano há milênios atrás, né? A grosseria que era, a brutalidade, até pela própria necessidade da vida que havia, né? O homem morava ali, vivia em cavernas, matava animais com as mãos para se alimentar, né? Então o corpo precisava ser mais bruto, mais grosseiro, né? Até pela própria proteção, né? Das intempéries do tempo, do frio, do calor, que não existia tanta tecnologia como existe hoje. Então o corpo passou por melhorias, por aperfeiçoamento, por modificações, até, como ele diz aqui, né, eles estão em constante análise desse corpo biológico para modificá-lo. Interessante a gente pensar nisso, né? Então a máquina, ele fala aqui, quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço. O mesmo espírito que viveu, né, num corpo ali do homem das cavernas, na época, hoje vive num corpo mais sutil, mais leve, menos denso, né, como o nosso de hoje. Somos esses espíritos que vivemos ali nessas épocas anteriores. E hoje já não precisamos de um corpo tão pesado, tão denso, tão brutal. Aí ele diz assim, ele fala que nós nunca conseguiremos ver realmente a extensão desse débito, né? Como ele fala, ele chama de débito, essa melhoria que foi nos dada para aperfeiçoamento do corpo físico. E fixando os modelos que me provocaram assombro, acentuou. Agora ele vai falar de cada modelo ali que eles estão vendo, de cada modelo de corpo feminino e masculino, né, que eles estão vendo ali, vão entrar em alguns detalhes, algumas explicações. Isso nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos ficar por aqui hoje, já temos informações suficientes aí para nossas reflexões, né, de hoje. Vamos ficando por aqui, tenham todos uma boa semana, fiquem em paz, que Deus os abençoe a todos.